Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que de fato esteja tudo bem. Eu sou o José Martins Neto e trago para vocês hoje a definição de um conceito sociopolítico bastante importante e bastante relevante nas nossas discussões, que é sobre a definição e o conceito de pânico moral. Para que a gente entenda esse conceito, a gente precisa voltar na década de 1970, que foi quando esse conceito foi pensado sociologicamente pela primeira vez por Stanley Cohen, que é um sociólogo inglês bastante relevante para o campo da sociologia. Para que a gente entenda como surgiu esse conceito, a gente precisa pensar o que o sociólogo, o que aquele profissional estava problematizando. E na época ele estava problematizando como os movimentos de contracultura, o movimento negro, o movimento LGBT e outros movimentos minoritários estavam sendo entendidos pelas sociedades, visto que essas lutas, essas reivindicações, essa nova roupagem, era uma coisa bastante nova e bastante relevante que estava surgindo naquela época. Então, visando entender a, a reciprocidade social por trás desses movimentos, como eles estavam sendo recebidos na sociedade, e entender por que a sociedade, principalmente os conservadores, tinham receio desses conceitos, Stanley Cohen propôs a definição de pânico moral, que é o que eu vou ler aqui. Ó. Um pânico moral é um fenômeno social no qual um grande número de pessoas experimenta um medo exacerbado de uma ameaça, muitas vezes não precisa ser nenhuma ameaça, ao bem-estar da sociedade. Ou seja, pânico moral é quando a mídia, os aparelhos, os políticos, as pessoas, enfim, alguém cria um pânico, ou seja, um medo, um receio sobre um conceito que muitas vezes não significa uma ameaça real para a sociedade e para o status quo da sociedade. Por exemplo, a mamadeira de piroca, o kit gay. E qual é o objetivo disso? Muitas vezes é desviar o debate para do que realmente interessa. Porque falando dessas questões, né, que são questões morais, né, por exemplo, o aborto, você desvia a atenção da real desigualdade existente no nosso país. Ou seja, minimizando o debate, tirando a racionalidade do debate, você fica fazendo pautas apenas, enfim, pautas morais e deixa as pautas mais importantes, como educação, saúde, combate à desigualdade, em segundo plano. Ó. Esse medo muitas vezes é irracional, porque ele é um medo criado propositalmente e pode levar a respostas exageradas e prejudiciais. Ou seja, é um pânico, de verdade, é um pânico em que se cria sobre a pauta moral, dizendo que determinada pauta ou determinado conceito vai abalar os costumes da sociedade, o que muitas vezes não é verdade. Muitas vezes existe um passo de um preconceito de quem está falando. Por isso é importante entender essa definição, para que o nosso debate político seja transparente e sem nenhum tipo de preconceito ou coisa que o valha. Indo mais adiante, é importante que a gente faça determinadas análises que não sejam anacrônicas, porque esse conceito surgiu na década de 1970. No entanto, pânicos sociais, pânicos morais, sempre existiram ao longo da história. Um grande exemplo disso foi a Idade Média, ao qual se pensava, principalmente nas mulheres idosas, né, na Idade Moderna, principalmente, porque quando houve a caça às bruxas, né, galera? Então, assim, eles idealizavam a mulher idosa como bruxa, e como a religião era predominante no cenário, muitas vezes essa mulher era morta. Mas esse não é o único exemplo que a gente pode pensar nisso ao longo da história. A gente teve o pânico da AIDS, né, o pânico da Covid, né, onde você teve a estigmatização dos grupos de risco, onde você foi colocado no Brasil um debate que colocou a economia contra a prevenção da saúde pública, e que, enfim, foi uma eugenia, e a gente não pode esquecer isso. Enfim, esse pânico moral ele leva a uma série de teorias da conspiração, porque, como eu disse, as pessoas param de racionalizar, param de usar a razão no debate político. Isso é muito perigoso, porque isso inflama, enfim, diversas teorias aí que não têm nenhum fundamento na realidade, que na verdade são teorias negacionistas. Indo mais adiante, as causas do pânico moral.
E é para isso que a gente precisa entender. Os meios de comunicação, a gente precisa saber interpretar o que eles estão falando, o que eles estão dizendo, porque assim, eles desempenham hoje um papel crucial nas nossas vidas. Todo mundo, ninguém vive sem comunicação. Mas a gente precisa saber interpretar aquilo que está sendo dito para que a gente não seja passado para trás. Outro problema é o efeito cascata. Muitas vezes a informação que é propagada rapidamente, aquelas informações assim de jornalismo quente, sensacionalistas, ela não passa por uma abstração, porque não dá tempo. O jornalista simplesmente pega e já, tipo, rapidamente já noticia os fatos. Isso muitas vezes faz com que o jornalista e a pessoa que está lidando com o recebimento da informação não racionalize, não pense a respeito do que aquela notícia significa, não interprete os múltiplos lados da notícia, e essa não interpretação induz ao erro. Porque quando você vai e faz uma interpretação depressa, rápida dos fatos, a chance de você errar é muito maior. E também tem um impacto grande das redes sociais, né? Que, enfim, que é presente e também contribui, de certa forma, para a propagação desse tipo de pânico, desse tipo de sensacionalismo sobre determinadas pautas. Aqui a gente tem os impactos que o pânico moral causa. A gente pode falar de polarização, porque em uma situação onde o pânico moral toma conta, a gente fica centralizado em simplesmente desmentir as pautas que determinado grupo está falando, ao invés de debater, como eu disse, temas importantes como educação, saúde pública, enfim, levando a conflitos e diferenças nos grupos. Você tem segregação e estigmatização, como a gente teve em relação aos grupos de risco da Covid, onde muitas mentiras foram inventadas, né? Cloroquina, enfim, para gerar pânico mesmo, enfim, não só para gerar pânico, mas também para contrariar os dizeres da saúde pública. Sem falar do estresse que isso causa, das querelas inúteis, da ansiedade, enfim. A gente, como lidar com isso? Primeiro, regularização da mídia. A pessoa que passa uma informação, que leva algum tipo de conhecimento, precisa ter responsabilidade, precisa saber organizar direito esse conteúdo, porque se não souber organizar, está sendo irresponsável, está induzindo você que está me assistindo ao erro. Em outras palavras, está querendo fazer sensacionalismo para caçar like e está querendo te enganar. Você precisa construir no Brasil urgentemente um programa de educação e para ensinar as pessoas a base da interpretação de uma notícia, para que a própria pessoa entenda e saiba reconhecer quando há sensacionalismo ou quando há determinados tipos de fake news. E o outro ponto bastante importante é a empatia. Você precisa compreender, enfim, ter um entendimento mútuo do que você está lidando, se colocando no lugar da pessoa. Porque se colocando no lugar da pessoa, você evita sensacionalismo, alardes sociais, respeita as conjunturas minoritárias. Isso é bastante importante. Como eu disse, fazendo uma crítica jornalística à cobertura ininterrupta, que muitas vezes induz as pessoas ao erro, né? E, enfim, é um impacto significativo aí na disseminação do pânico. As consequências, né, que é a polarização social, a desconfiança nas instituições, porque quando alguém está interessado em gerar pânico e esse pânico é feito em massa, você não consegue discernir muitas vezes o que é verdade e o que é mentira. E isso tem um impacto na saúde mental, porque as pessoas acabam acreditando nas mentiras e tomando isso como verdades absolutas, sem nenhum tipo de questionamento ou coisa que o valha. Então, a conclusão dessa aula é que a gente precisa fazer uma análise equilibrada, a gente precisa dar um empoderamento para a sociedade, para que ela tenha um entendimento do que é o pânico moral, uma educação política mesmo, que é isso que a gente está fazendo. E entender que a informação, né, ela é um compromisso, né? Não só a informação, mas a transmissão de conhecimento. Isso é responsabilidade de todos, tanto de quem transmite
quanto o uso que você está fazendo aí desses conhecimentos aí e dessas informações adquiridas. É isso, pessoal. Eu espero que essa aula tenha ficado bem claro. Esse é um conceito assim bastante simples, porém muito recorrente aí nas discussões políticas. Eu peço a você que nos ajude a crescer, que curta, que compartilhe esse conteúdo, porque é muito importante que você participe. E aqui a gente faz conteúdo pensando em você, com responsabilidade e com compromisso social. Eu agradeço você por ter assistido até aqui e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.